E Conectar. Pronto. Estamos aqui. Nós por ver se cima, nós por baixo. eu com ela, eu sem ela. Vamos ver se a gente consegue agora. Sim. Vamos ver se dá mais um pouquinho. A gente já falou de teatro, a gente já falou de produção, já falamos de novela, agora de estar no ar. Agora vamos falar de cinema. Bora. O que você mais gostou do cinema? O que você fez, esse trabalho que mais chamou a atenção? Uma vez, Tônio Carvalho e Beto Silveira, que eram pessoas que eram preparadores. Eu fui aluna do Beto Silveira. Na oficina de adolescente da Globo. Eu fui aluna dele. Adoro ele. Lá no Sol? Lá no Sol, no Jardim Botânico, não? Lá no Jardim Botânico, isso. No Sol, né? Em cima do Sol, artesanato ali. Isso, eu trabalhava lá também. Isso. Tinha uma turma lá de jovens, que era uma turma incrível, que era a Carol, né? Minha amiga, o Pena e a galera toda lá, que depois fizeram o Shop, fizeram outras coisas, o Pedrinho Guille, e uma turma incrível. E eu era da turma dos adultos, dos mais velhos, mas fazia ali no mesmo lugar. E o Beto é um cara que também viu tudo, sabe tudo, né? Sim. E o Beto, nessa época, eu tinha 15 anos. 15 para 16, mas eu já estudava com a turma dos adultos, porque sempre, graças a Deus, sempre tive barco. E sempre mentia a idade para cima. Então, o Beto me dizia que não existia papel pequeno no cinema. Na televisão, às vezes, existia. Mas a gente, de alguma maneira, estaria se comunicando com alguém. Se você sabe fazer bem o seu pequeno papel, você se comunica com alguém que depois te dá outro, que te dá outro, e assim vai. Mas ele dizia, no cinema não existe. O cinema, você olha para o lado e você está falando, caralho, olha, você está enorme naquela tela, é uma história fechada. E eu tinha essa ideia de que essa galera de cinema, de que uma participação no cinema poderia ser muito importante para mim. Então eu tive a sorte de fazer cinema muito cedo. Eu tinha 20 anos, 19 quando começou a aparecer, só que o filme só aconteceu quando eu tinha 21. 20 anos eu fui chamado por uma delicadeza, um carinho do Walter Lima Júnior, com quem eu perseguia e aprendi tudo sobre cinema, sobre olhar, sobre paixão sobre cinema, sobre tudo. E na época ele era muito parceiro do Roberto Contempo, que é outro também que sabe tudo, de tudo, sim, de teatro, de cinema, de televisão. E aí eu fui fazer com ele, quase fiz, já trabalhava com ele, quase fiz um papel no Monge é a Filha do Carrasco, que foi um pouco antes, que o Murilo Benício arrebenta, faz bem pra caramba, é incrível. E eu ia fazer um guia ali dele, que acabou um grande amigo meu também fazendo, que é diretor hoje, que é o Eduardo Albergaria, acabou fazendo o papel e foi muito legal. E em seguida eu peguei marquei minha presença na Ostra e o Vento, que era um filme muito especial, porque era um elenco muito pequeno e uma história muito bonita. E a Leandra Leal saindo ali da Ianca, né? Que ela tinha 13 quando fez a Ianca, eu acho que ainda tinha 13 para 14 quando foi fazer a Ostra e o Vento, e já era uma atriz profunda e comprometida, disciplinada. A maravilha de conhecer o Fernando Torres, conviver com ele durante o processo de filmagem inteiro. A gente filmou em locação, o Lima Duarte, e fiquei amigo do Lima, mas o meu amigo de caminhada, de café da manhã, de bate-papo, era o Fernando, e eu conhecia mais sobre o TBC do que sobre a vida de teatro do Lima, que também é muito importante e tal, mas eu conhecia, era mais próximo do trabalho. Eu tinha muitas curiosidades a respeito da própria carreira do Fernando e conversava muito com ele sobre essa época, sobre Décio de Almeida Prado. Uma vez eu fiz agora Filhos da Pátria com a Fernanda Torres. Sim. Contei para ela uma história que ele tinha me contado, que ela não sabia. Fiquei tão feliz de poder contar para ela uma história que ele não sabia, de um prêmio que ele ganhou como melhor ator de comercial quando ele fez um Papai Noel. E ele trabalhava lá com a galera do TBC
E já tinha essa coisa de televisão. Não, televisão não. A Globo nem existia. Mas já tinha isso ali com a TV Paulista, com comercial. Porra, era uma coisa menor. E aí ele ficou todo maquiado lá e tal, né? Barbinha de algodão. Foi lá, fez lá o Papai Noel. Fez um Papai Noel num comercial de criança, uma coisa bonita, singela e tal. E ganhou o dinheirinho dele e voltou pro teatro e não contou para ninguém. Aí ele ganhou o prêmio de melhor ator. Aí ficou todo mundo sabendo que tinha sido ele. Aí ele ganhou o prêmio de melhor ator no comercial. E aí o elenco ficou pensando, que bonito, hein, melhor ator. E aí todo mundo... A minha piada com ele, no lançamento do filme, nas vezes que a gente se encontrou depois, eu encontrei ele no CCBB, sempre com a Fernandona e tal, e aí ele estava em algum lugar, vendo alguma coisa, eu cutucava ele e dizia, o senhor não é aquele rapaz que ganhou um prêmio de melhor ator do Papai Noel? Ele falava, sou eu sim, seu vagabundo, sou eu, palhaço. Gente, mas que privilégio, gente, que privilégio, um privilégio. Trabalhar com essas pessoas, conhecer essa gente tão talentosa, a história do nosso teatro, né? A história da nossa dramaturgia aqui. Então, A Ostra e o Vento é o seu xodózinho de filme. Foi meu primeiro filme. Foi meu primeiro filme. E eu fui fazendo pequenas participações em outros filmes, vários outros, que eu gosto muito. Eu tive muita sorte de trabalhar com gente que eu curto e que eu gosto da obra inteira. Então, fiz pequena participação no filme da Lúcia Murat, que era com 2 irmãos. Eu adoro aquele filme. Eu tenho uma cena pequena, minúscula, mas que eu amo, de paixão. E depois, no outro lado da rua, um papel um pouco mais legal, mas contracenando com a Fernanda Montenegro, no outro lado da rua, que ela fazia. Ela e o Raul Gasol, o Raul Cortez, ator maravilhoso. E a gente... E o Gasola também, mas eu fui pro nome do outro Raul, do Ateneu. Mas que também é outro incrível, trabalhou com Rubens, trabalhou com Ivan, trabalhou com gente incrível. Não é? Então, a gente... Eu outro dia postei no Facebook, se você escolhe uma pessoa, qualquer pessoa de teatro, TV ou cinema, vai atrás da vida dessa pessoa que você acha um mestre. Porque todo caminho é um caminho de batalha, de obstáculos, de superação, de invenção, de aprendizado. Então, você pode pegar qualquer ator de 50 anos e bater um papo que você vai ter muita coisa para aprender. Eu aprendi isso com a Ariela Goldman, é uma pessoa que me abriu o olho para isso, sabe? Que eu ainda, quando conheci ela, eu tinha 20 e poucos anos ainda, e eu ainda achava alguns atores mais velhos, eu falava, esse cara, não sei, ele nunca, não me pega, não é uma interpretação antiga, eu acho que não tem e tal. Ela, com muito carinho, me pegou pela mão e disse, cara, nossa arte é carpintaria. Não tem como alguém que está cortando ali madeirinha há 30 anos, saber menos do que você. Alguém que está fazendo isso, alguém que pegou uma madeira para talhar madeira uma semana antes de você, ele sabe mais do que você para sempre. E assim é a vida do ator. Você realmente tem que entender e ter respeito e inteligência para absorver das pessoas que estão há mais tempo abrindo esses caminhos os atalhos. Porque senão você vai ter que fazer um caminho tão longo e tão doloroso quanto a maioria fez. Se você tiver tranquilidade para se aproximar e pegar os atalhos, velho, é um pouco menos doloroso. Né? Enfim. E pegando esse gancho, o que você acha que é fundamental para um estudante de teatro, para a formação do estudante de teatro? Cara, empatia sempre, né? Infelizmente a gente tem que estar tendo que lembrar, mas empatia sempre. Agora, como disse o Brecht lá, né? Tristes tempos que a gente tem que lembrar do óbvio, mas eu acho que se alguém ainda não se ligou que é um trabalho de observação profunda do ser humano e do mundo à sua volta, passe a fazer isso, né? Então, eu acho que antes de tudo, de uma grande leitura, você precisa ler muito. Tem gente que não lê muito e vai tudo bem, sabe? Mas é muito melhor lendo. E é legal ler teatro, para você descobrir o que você quer, que personagens que você quer fazer, ler teatro, né? Você pode ler qualquer coisa. É legal o exercício da leitura para qualquer coisa, gibi. Então, conto, né? A gente tem um fenômeno de contistas no Brasil incrível.
Os grandes romancistas se experimentaram no conto. E isso não é sempre, não é em todo lugar. Né? Então, o conto é uma coisa que funcionou no Brasil com um talento muito grande. Né? Poema. Então, você ler, entender, ler de novo, interpretar, tentar fazer aquilo, brincar, enfim. E observação, sem dúvida. Então, você está no metrô, você está vendo 50 pessoas, são 50 personagens, de onde eles estão vindo. Deixa seu preconceito passar, porque está dentro da sua cabeça. Você não pode dar voz para esse preconceito. Mas onde é que é essa vida? Quem é essa pessoa? Ela tem problema em casa, não tem problema em casa? A vida dela está mole, não está? Está melhorando? Está pior hoje do que ontem? Faz esse exercício que você está criando um personagem para você ter na sua manga. E observa como é essa pessoa, como é que ela olha, como é que ela toca, como é que ela fica sem jeito quando alguém toca na mesma mão, como é que ela vai para cima e depois vai para baixo, como é que ela lê, como é que ela não lê, como é que ela olha para o outro que entrou, como é que ela julga o outro, como é que ela não se vê sendo julgada. É um exercício de observação o tempo inteiro, né? É uma doença. O lugar da observação do outro de si próprio, né? É muito comum você estar no meio de uma discussão e pensando, nossa, olha, caraca, olha onde botei aqui, você está dizendo, cala sua boca! Você está dizendo, caraca, cala sua boca, eu nunca fiz isso em cena. Nossa, Tem que botar isso em algum lugar. Você não sabe. Gostei desse jeito. A gente vive disso. Sentir de novo, né? De pensar e tal. Meu pai quando morreu, eu me perdi no caminho, estava na casa da minha irmã e eu me perdi para ir para lá e fui e estava chorando no carro, um pouco desnorteado, entrei num engarrafamento errado, demorei a chegar, mas aí cheguei lá, a gente foi resolver um pouco, vai ali numa funerária próxima, aí eles começam a resolver melhor um pouco, e aí teve uma hora que dá aquela coisa de que você passou por aquilo, e eu dormi na casa da minha irmã, na sala, e aí deitei lá, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou vivendo a morte do meu pai, onde é que será que isso vai dar, sabe? Tipo, caramba. E aí eu tava ali, eu fui acometido por uma coisa que foi sabe, uma coisa assim, me deu uma porra dessa. E aí, uma vez eu vi a Karen Coelho, que chegou a ensaiar Incêndios e acabou não fazendo, mas ela colocou isso numa cena. Nossa, eu chorei imediatamente. Nem foi por mim que isso foi pra cena. E aí depois eu expliquei para ela, falei, cara, eu vi você fazendo aquilo, fiquei derrubado. Ela falou, eu vi que você se emocionou. Eu, como amigo de cena, vendo a sua memória, né? Ela falou, eu vi que eu estava fazendo a cena, mas eu vi que você no cantinho da plateia tinha se emocionado. Aí eu falei, aí contei o que tinha acontecido, né? Então eu não vivi aquela relação, aquela clássica de teatro que a pessoa entra chorando no velório do parente, sai e entra de novo, né? Sai e entra de novo para sentir nossa, como eu chorei aqui, né? Que é uma história que se conta do teatro, né? Que é uma coisa que você vive para ilustrar isso, né? De que você está sempre investigando aquilo que você está vivendo. Você está mal para caraca, está triste, está sofrendo, e aí, em algum momento, você está um segundo pensando onde é que está doendo, onde é que está a sua mão, onde é que está a cabeça, para você poder reproduzir aquilo. É uma doença. A gente vive um pouco distanciado e podendo reproduzir isso, às vezes, ou não. Né? Isso é muito bacana, eu acho, assim, um exercício, né, da observação, da percepção, de acessar, né, as suas memórias afetivas. Isso Agora, tem que também saber a hora que você pode fazer isso, né? Porque tem momentos que, se buscar uma memória afetiva, você desaba em cena, né? Eu tenho uma história, uma ilustração disso também. No filme da Lúcia Murat, no Quase Dois Irmãos, a gente fazia presos políticos, né? E tivemos uma preparação. O elenco teve uma preparação de sala de ensaio, de conversas, né? De conversas com pessoas completamente diferentes, né? De gente que desgrilou e que achou que foi loucura, e pessoas que estavam preocupadas em manter um discurso sobre aquilo, entender aquilo e tal. Num dos ensaios que a gente estava fazendo, coletivos, o Rafinha, que é um ator incrível, Rafael Manier, faz Van Gogh, faz muito bem. E ele entrou numa pira durante o processo no nosso improviso solto lá, que ele ficou num canto da sala só chorando. Só chorando, só chorando, só chorando, e não parava. Sim. E a gente viveu um pouco, se relacionava com isso, ele ficou ali e tal. E a Lúcia, que viveu tudo isso, como diretora do filme, uma hora chegou para ele com muita calma, botou a mão,
e chegou e falou, cara, tô vendo o que você está fazendo e tal, mas acho que não é só isso. Não se vivia só isso. Tinha outras coisas também. A gente acostumava com isso. Ela foi, de alguma maneira, falar uma coisa até mais simples do que isso, mas ela foi dar um sinal para ele de que não era só isso. E eu estava ali no ator, no personagem, né, tentando fazer, e ela interferindo durante os improvisos. O Rafinha levanta a cabeça, chorando, vira para ela e fala assim, porque você não sabe o que eu estou sentindo. E era verdade, sabe? Então, ele dizendo para a diretora que tinha vivido aquilo, dizendo... E ele falou, você fala isso porque você não sabe o que eu estou sentindo. É bom demais, sabe? É bom demais ele não só... não é ele ter dito isso, mas é em algum lugar, o recorte que ele estava era um recorte onde isso era possível. Sabe? Sim. Por mais... Ele não se dobrou a uma racionalidade do que era o recorte do artista fazendo o que deveria ser aquilo. Ele entrou e, por acaso, ele entrou nesse ponto. É bem possível que tenha alguém que tenha ficado 3 dias assim. O Rafinha ficou, talvez, 40 minutos. Foi suficiente para a gente perceber que talvez fosse alguém desse um sinal. O Paulo José viveu um processo no Policarpo Quaresma, com a preparadora de elenco, que também é incrível, que tem um trabalho forte, psíquico, emocional e tal, com quem eu já trabalhei, com a Sandra Kogut, realmente foi muito bom. E a gente as pessoas estavam vivendo alguns animais e tal, e parará. E aí, a mesma coisa, o Paulo José, fazendo um cachorro. E ficou um tempo fazendo um cachorro e tal, e uma hora ele ficou deitado e tal. E o comando do processo era, pode ir largando o animal para a gente voltar, para seguir outra coisa. E o Paulo ficou deitado. Vai largando o animal e tal, e o Paulo deitado. E ele tá lá. Aí ela foi, a Fátima Toledo. Aí a Fátima foi lá, deu uma chegadinha assim, falou, Paulo. Ele falou, então, ele estava fazendo o cachorro e ela tomou um susto, né? Então, é isso. Essa é a turma que a gente Gente, que a gente isso é muito bom. Isso é muito bom. E a Fátima, se ela vai, pega e usa isso em alguma coisa do personagem. Você vai experimentando, né? Eu fiz umas cenas do Ricardo III numa peça onde várias pessoas faziam o Ricardo III, e a gente levou... Era uma coprodução com a Royal Shakespeare, a direção do Baltar e do Fábio Ferreira, e com uma turma muito bacana. E aí eu fiz algumas cenas. E eu gosto muito de ouvir, de ler no original. Agora acabei de fazer uma leitura com a Kelsey de uma peça que originalmente é holandesa. Eu assisti o Veneno, né? Ai, gente. E aí, até a minha última pergunta vai em cima desses projetos da leitura dramatizada. Mas aí eu às vezes eu vou para... a gente tá só, desculpa, peraí, não é bem isso. É uma tradução da Maria Ângela Guimarães, que é ótima também. E aí eu estou vendo ali a tradução, estou entendendo, mas eu gosto de ir em como é a palavra na origem de quem escreveu. Seja o Ibsen, seja o Strindberg, seja a Lotte Beckmans. Então eu quero saber, porque eu quero ouvir o som daquilo que ela criou. Porque não é só o que ela escreveu, não é só o me desculpe, é como é que é esse barulho. Bom, eu fui fazer esse Ricardo III, e aí eu fui ler um pouco, que em Shakespeare isso é fundamental. Se você não faz nos outros, faz em Shakespeare. E aí, em determinado momento, ele diz, os cães ladram, os cães latem, depende da tradução, quando eu passo. Eu sou feito desse jeito, eu que sou mal formado, a ponto dos cães latirem quando eu estou passando. Em inglês, dogs barks. The dogs barks when I pass. E aí eu comecei a achar que os dogs barks era uma coisa que era um pouco... Isso foi uma lupa que o tradutor maravilhoso, Geraldo Carneiro, que é um mestre incrível, colocou na minha cabeça, quando eu fui acompanhar uma tradução que ele fazia do Antônio Cleópatra, sobre a delicadeza que é traduzir Shakespeare. E eu nunca mais esqueci. Essa lupa ficou na minha cabeça quando eu me relaciono com Shakespeare, para tudo. E aí, por conta dessa desconfiança e dessa coisa incrível que o Geraldo Carneiro fala muito bem sobre essas coisas, sobre os poemas, sobre as traduções e as delicadezas da aliteração, que é poesia, né? Que o Shakespeare faz, eu passei a prestar atenção em todas as outras línguas. Mas no Dogs Barks,
dogs, barks, me pareciam latido. Me parecia um... Só sonoridade. E aí eu fazendo em português, quando os cães ladram, eu passei a fazer os cães ladram de outro jeito, claro, tô dentro da cena, tô fora, vou diminuir o que poderia ter em cena. Mas eu arrumei um jeito de fazer como se fosse uma... Eu lembrei disso por causa da reação do rosnado. Esse rosnado, assim, quando eu passo. E, porra, eu fico tão feliz dessas delicadezas quase matemáticas, sabe? De botar e que, de alguma maneira, se comunicam com o que foi criado. Então, isso, no Veneno, por exemplo, eu gosto de ouvir, botar, eu pego como está em holandês, vou botar isso no Google Translate e boto lá, aí, para entender que me desculpe, é para baixo. Para, de alguma maneira, essa sonoridade original... Mantém a mesma musicalidade da voz. Nem precisa. Se isso for pior, eu não vou fazer. Eu não sou escravo disso. Mas se ela me ajuda a criar um Me Desculpe diferente do que eu tenho na minha vida, que maravilha, que bom, que presente. Então eu vou pegar essa sonoridade e tentar como é que essa sonoridade me influencia, me ajuda, abre uma porta. Eu acho que o trabalho Como é que foi fazer esse trabalho pela internet? Como é que foi o processo do ensaio? E vi que também a Kelsey está com uma peça, né, online, de sexta, sábado e domingo, se não me engano. Ainda não assisti, mas vai ter de novo, né? Que do... Parece Paulo Moraes, mas... tá o Jopa, tá a Patrícia Selonque, tá o Charles, tá uma turma incrível, né? Sim, tem um monte de gente. Como é que é ensaiar nesse virtual e apresentar no virtual? Bom, para mim eu achei incrível a edição que vocês fizeram, porque teve um momento que eu fiquei na dúvida se era ao vivo mesmo, porque entravam algumas letras e música e não sei o que. Falei, gente, isso está acontecendo ao vivo, que incrível! Foi maravilhoso. A gente teve uns 10 ensaios, assim, um deles durou 4h30, e é uma rede de afetos, né? Então a gente está ali, é uma aproximação que talvez a gente não conseguisse fazer fora dessa estrutura do isolamento. Então, a gente teve... Eu já tinha lido essa peça há muitos anos atrás, com a Denise Milfon, com direção da Grace Passot, e a Kelsey também já tinha lido a peça com o Renato Carrera, com direção do César Augusto. Então, a gente, de alguma maneira, vem procurando, eu e Kelsey, há muito tempo, um caminho para fazer a nossa peça de casal e viajar e tudo mais. E essa era uma peça que, de vez em quando, voltava para a nossa lista de leitura. E ela é um texto bastante adequado para essa relação que a gente possível dentro do cada um na sua casa, né? Uhum. Então a gente conversou com o César, que veio com tudo. É uma delicadeza, uma inteligência, uma escuta absurda. Enfim, o César vê muita coisa o tempo inteiro, né? Ele é curador há muitos anos, então ele tem, enfim, fora ser um artista muito bacana, um ator muito legal, generoso. Então foi muito bacana. E aí a gente começou a trabalhar junto no Zoom, né? A gente ensaiando, o César vendo, a gente fazendo a leitura e tudo mais. Foi uma leitura, né? A gente não decorou, a gente fez, botou o texto perto da câmera. Não parecia leitura. Que bom. Não parecia leitura. Que bom. E teve alguém também, a Cela Galvão também falou a mesma coisa. Nem parecia que estavam lendo. Foi lindo de assistir. Obrigado, um abraço, que bom. E a intenção era essa. A Kelsey tinha tido uma experiência recente com o pessoal, com a Simone, com o pessoal com as criadas, e tinha ficado muito encantada com o trabalho do Thiago Sacramento, que fez toda a diferença do mundo na nossa apresentação. Então, era uma pessoa que a gente sempre soube que queria trazer, trouxemos para os ensaios com o César. Em determinado momento, ele passou a ter os ensaios, então ele recebe as imagens da minha casa, da casa da Kelsey, da casa do César, junta elas, ele loga no Instagram da Kelsey e ele transmite. E aí, dentro de onde ele recebe, ele tem um aplicativo, algum programa que junta as imagens, que bota preto e branco, que coloca elas do lado, como ficou, ou em cima e embaixo, troca a ordem, e aí tinha tudo para dar errado. Porque se cair, como diversas vezes ensaiando, caía eu ou a Kelsey,
entrava o César no preto e branco, com o César de bonezinho lendo, dirigindo a gente. Isso poderia claramente acontecer, mas, como diz o Nelson Xavier, tudo é teatro. Faz parte, né? Então, por acaso, graças a Deus, não aconteceu. Não Os deuses do teatro aconteceu. resolveram abençoar também esse meio, que é esse meio virtual, que, como diz o Tiago Sacramento, querendo ou não, estamos fazendo audiovisual. Então, a gente fez ali essa... E também, né, a Kelsey é um desses exemplos de trabalho de uma relação tardia, né, com a televisão, mas também de uma potência absurda, inegável. É isso, né? A Kelsey, no primeiro fotograma de televisão, ela disse que veio e o Brasil inteiro se ajoelhou. Se emocionou, assim, fantástica ela. Né? Foi uma percepção do Denis Carvalho, que a viu em várias peças de teatro legais, entre elas Incêndios, mas muitas outras, né? E levou ela. E ela cuidou. Lá E ela ele sabia para onde estava levando, ela arrasou naquilo, arrasou no João Emanuel e arrasou agora no Éramos Seis também, que foi incrível, né? Sim, vai continuar arrasando, se Deus quiser, uma das grandes atrizes do Brasil, do mundo. Minha grande parceira. E a gente tá. Ela conversou comigo também, foi um amor. Ela foi muito bacana. A gente bateu um papo também. E como é que você imagina que vai ficar agora nesse período pós-pandemia, ainda pandemia, né? Porque as coisas estão voltando, mas a nossa parte é a última que volta, né? A gente não volta. Teatro não vai reabrir agora. Cinema muito menos, eu acredito, né? Como é que você imagina que vão ficar as produções? Dá pra gente fazer, a gente já viu que dá para fazer desse jeito, celular, computador. Você acha que isso ainda vai ficar mais um tempo ou vai ser mais uma porta que vai se abrir aí para os atores? Eu acho que já abriu. Eu acho que é uma porta que está aberta, não fecha mais. Acho que tem um certo conforto nisso. Sou super atento aos amigos que lembram que isso não é teatro e entendo, mas também é feito por atores e nem tudo que é... O teatro é pai do cinema, é pai da dramaturgia na televisão e talvez ele seja pai também desse bebê que está pintando, que é essas relações de dramaturgia por streaming, por ao vivo, pela internet ou o que seja. E acho que todas elas devem muito respeito ao seu pai, que é o teatro. Então, o pai segue o caminho, o pai segue a vida dele. E essas coisas vão continuar também. Acho que vai dar espaço para isso. Tem coisas... Eu consigo hoje imaginar projetos que são mais adequados a essa linguagem do que a cena. Embora jamais vá parar de fazer cena. E, claro, se isso aqui, de alguma maneira, supre o consumidor de dramaturgia, que esquece que série, que novela é feita por artista, né? O problema é dele. E aí ele vai. Mas tem gente que vai continuar querendo ir ao teatro. E aí o teatro vai continuar se comunicando. Tem um tipo de teatro que se comunica com a classe. Tem um tipo de teatro que se comunica mais abertamente. Tem um tipo de teatro que roda o mundo inteiro. Né? Tem o circo, tem... Né? O Soleil agora está em dificuldade, mas o Soleil estreia uma peça. Um amigo trabalhou junto quando a nossa diretora brasileira, Débora Coca, dirigiu, ele estava mais ou menos próximo, ele sabe que um espetáculo do Cirque du Soleil estreia com uma agenda de 10 anos, pronta para ser cumprida no mundo inteiro. Ele já, do mesmo jeito que a gente às vezes estreia sabendo que vai para São Paulo e depois mais 4 cidades, uma peça do Cirque du Soleil, quando estreia com 10 anos de temporada. Então, assim, né? Isso é muito bom. Isso assim, vai teatro continuar tendo não morre espaço para essas coisas. O que a gente tem que pensar é que esse caminho, por mais que seja doado para as pessoas que fazem teatro e tal, é que esse caminho, ele não é um caminho agregador no sentido de quantas pessoas que estão envolvidas no monólogo, né? Então, passa a ter muito menos gente envolvida no monólogo. Eu acabei de apresentar o Barão de Tararé para o Cultura em Casa, SP. É claro que eu faço esse trabalho há muito tempo, tenho ele muito na mão, é uma pesquisa de muitos anos do Ivan Jaffe, que é autor, fica um trabalho de direção do Nelson, só de ensaio foi um ano, mais os 14 anos que eu faço a peça, que ele foi sempre dialogando com ela, até o último momento que a gente apresentou ele estava vivo, e
E eu tenho alguma segurança para estar fazendo ele sozinho. Mas, assim, como é que isso também traz as pessoas que vivem do teatro? Como é que isso, nesse momento, nos supre e supre também as pessoas que estão envolvidas? Eu fiz Moby Dick com a Kelsey, com direção do Renato Rocha, que é meu parceiraço, e o Gabriel Salaberry e a Noêmia Oliveira, que é uma atriz maravilhosa, e o Gabriel também. e tinha 50 e tantas pessoas envolvidas na peça, onde tinham 4 atores em cena. Se a gente for fazer uma peça hoje com 10 pessoas, a gente não vai conseguir envolver 50 pelo modo remoto, né? Com Não, muito esforço, não, a gente mas traz mais 10 fora de a cena. leitura que vocês fizeram bateu mais de 110 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Assim. Não é no entra e sai que a gente vê muito no Instagram, não. Era um público fixo ali de 110 a 115 pessoas assistindo a leitura de vocês. Foi muito bacana isso. Foi emocionante. Foi emocionante. Era como. Pra mim não também. é obviamente também, não é o também. teatro, mas assim, gente, você está trazendo para perto da gente um pouco daquela aura teatral que a gente está acostumado ali a ver perto do palco, né? Eu achei. Vocês vão fazer de novo, não vão? Não, De novo? Não. Assim, o Galindo, que é um ator muito legal, tem os direitos da peça. A peça está no CCBB, ela merece passar. Ela está em outros lugares para ser realizada. E a gente teve a delicadeza dele nos deixar ler. A gente falou com a Lotte, falou com a Mariana. Quando eu falei com a tradutora Mariana Guimarães, ela me pediu para procurar a pessoa que era a ponte com a Lotte. E eu acabei não falando com ele, por falta de contato, por ter um contato direto com a Lotte. Avisei que a gente estaria lendo. O Galindo tem os direitos, pretende fazer, vai fazer muito bem. E a gente ficou muito feliz de ter lido. Estamos graças a uma gentileza dele, estamos com a peça no Instagram da Kelsey ainda, mas daqui a pouco é o momento de tirar, claro, também para não gastar o que é a peça, né, do que vai ser a peça inteira. A gente fez uma peça... Então já fico esperando vocês buscarem outra. Então já estou esperando a gente vai fazer outras leituras. Vamos fazer outras leituras, com certeza, de outras peças nessa estrutura e se aproximar do trabalho da Bel Diegues, que tem um trabalho de curadoria de dramaturgia incrível há muitos anos, e a gente está lendo muita coisa da Cobogó, e vamos daqui a pouco levar a público uma leitura nova e bacana, e enfim, e com a mesma qualidade, tentando dar um passinho a mais. É um prazer sempre. A Kelsey, eu sou um espectador, eu sou um apaixonado pelo trabalho de ator, eu adoro teatro. E a Kelsey, eu ao mesmo tempo, me educo muito para estar em cena, presente, para não perder ali, para transformar as coisas que eu estou sentindo no que o personagem está passando, na situação da cena. Eu tenho que. E aí eu me educo muito a não falhar nesse sentido, sabe? Mas a Kelsey me tira desse lugar. É muito comum eu estar contracenando com a Kelsey e, de repente, eu me flagro só assistindo aquilo, dizendo, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo aqui na minha frente? Gente, ela é uma coisa invisível que acontece ali, numa rapidez, numa potência. A Kelsey é demais. E quando essa pessoa doce que ela é, incrível e tal. Foi um amor. Aliás, vocês foram assim, muito maravilhosos. Muito bacanas comigo, porque não nos conhecemos pessoalmente ainda. Quando passar isso tudo, vamos nos conhecer. Mas, assim, foi... até para não tomar mais, aí o tempo já são 7h30. A gente se deixava ficar conversando aqui, falando de teatro a noite inteira, né? Mas eu te entrevisto mais um pouco aqui. Eu estou passando aqui os amigos, os nomes e tal. Silvinha, que eu amo, aniversário da Silvinha Fux hoje. Eu tinha lido aqui um comentário que o Fred Mairim, que entrou aqui para te deixar um abraço, que ele é seu fã. O Fred quer acabar comigo, é sério. Porque eu fiz Orgulho e Paixão com ele, e ele foi um cara tão bacana. Que novela linda aquela também, ele é foda. O Fredinho é foda. Fred
mas doutor, senhor Fred Mairink, Fredinho para os amigos antigos, que não é o meu caso. Conheci ele, já era diretor, e fiz o Amazônia, e depois encontrei ele em outros trabalhos, e quando eu fiz o caminho, o Orgulho e Paixão do Besta, que eu já tinha feito o Outro Lado da Rua, foi ele que escreveu e dirigiu, né? Da Fernanda e do Raul Cortez. E aí, quando eu fiz esse personagem no Orgulho, o personagem começou parecido com esse que está no ar agora, que era um intendente e tal. E depois ele pegou uma linha cômica com a Grace Janúcleas, que é uma parceira também incrível. Chegar perto dela, ela é um sol também, né? E aí veio uma linha cômica ali para mim e eu fiquei muito feliz e eu consegui responder a isso com mais ou menos como acontecia ali. Foi a Ângela que nos dirigia. Linda também essa, Orgulho e Paixão. Eu assisti aí, também assim, babando. Lá na Globo a gente ouve falar que existe uma avaliação, aquela trabalho que você fala, mas a gente nunca sabe de nada, né? E aí eu tive uma pessoa que me contou, dizendo, cara, o Fred te avaliou muito bem. Falou que você é o cara que faz o que vai para onde a gente quer, que você faz. E em seguida eu fui contratado. Então quando eu encontrei ele lá, eu abracei muito ele, porque foi um carinho, assim, que tanto faz, né? Você fala, ele é legal, é bacana, pessoa bacana, boa. Mas ele fez de um jeito que o que ele disse foi assim: vocês são loucos de deixar ele passar. E aí... Então, cara, é uma coisa para se agradecer para sempre, né? E foi uma parceria muito legal. Foi uma parceria muito legal também, aquela com a Grace, porque foi um trabalho que é aquela coisa do limite, né? É para ser meio vilão, é aquela coisa para ser séria, mas que vocês fazem de um jeito que para quem está assistindo é engraçado, é uma coisa divertida, né? Você fica torcendo, vai se dar mal sim, mas você ri do vilão se dando mal ali. Ai, meu Deus. Então, cara, eu passo aqui o olho, fico... Carla Ribas está aqui, que é outra deusa da interpretação, né? Que é uma pessoa que, também, como eu disse em um outro lugar, não dá para não dizer, ela melhora tudo que ela se aproxima mesmo. A Carla é de uma sensibilidade incrível. Vi a amiga, a Keila aqui, que é uma amiga querida de muito tempo, e que eu, nesse lugar de ser apaixonado por teatro, o grupo dela, que era o grupo do Márcio Viana, que o meu amigo Evandro Melo participava, fez as coisas que mais mexeram comigo até hoje, que é o teatro. Carla, você é incrível, Carla Ribas. Você, meu Deus do céu, é um prazer estar por perto de você sempre. E a Keila, que está aqui, que era atriz desse grupo do Márcio, ela fazia o Vincent, que era um espetáculo que acontecia em Ipanema, de uma maneira ali numa arena, né? Em cima de uma mola com sinos, era uma coisa louca e incrível. E o mesmo texto acontecia com uma montagem completamente diferente na Aliança Francesa de Copacabana, chamado Confessional. E era uma pessoa no centro, 13 confessionários em roda, uma pessoa no centro ali, ou algumas cenas acontecendo no centro, e vários personagens passando pelos confessionários, e o espectador fazia... Eram 13 espectadores e 14 atores. E o espectador fazia o papel do padre. E ele ia recebendo a história a partir da confissão de cada personagem. Caralho, que absurdo que era. Eu, até uns 4 anos atrás, eu tinha uma coisinha que ela me deu, que ela fazia uma cigana, assim, uma mulher que lia cartas e tal. Então tinha um cheirinho de uma coisa que eu guardei a minha vida inteira. E ela passou por aqui. Não sei se ainda está, que é um beijo enorme. Mas, enfim, é isso. É uma relação de muito privilégio poder ter passado de espectador, de jovem admirador dessa arte, para alguém que tem a responsabilidade de ocupar um palco. Então, eu tento comunicar também a tantas pessoas, porque é aquela... Você vê no olhar do ator. Hoje eu vi um vídeo seu no teu feed do Instagram, né? Que você fala assim, sou manteiga, você se emociona, e a gente vê aquilo ali
é real, é emoção real. E acho que você leva isso para os personagens, assim, caramba, ele tá... Do mesmo tempo que você está fazendo lá um repórter no Fora de Hora com aquela cara de é sério que estão falando comigo? É não sei o pena. quê. É uma emoção que vem da pena da efemeridade do humano, sabe? Eu tenho uma pena danada da gente, de todo mundo, do mundo, da vida. O Boal fala uma coisa muito linda, que ele diz: a natureza permite a vida, mas ela exige a morte. A natureza, a morte faz mais parte da natureza do que, né, a reinvenção. Bom, a frase do Boal é: a natureza permite a vida, mas exige a morte. E eu acho que essa emoção que eu tenho, às vezes, nos personagens, nas coisas e tal, ela vem da efemeridade mesmo, dessa brincadeira de eu perceber que eu estou fazendo uma coisa que tem uma visibilidade e que a visibilidade ou o nome do ator é uma coisa muito moderna, né? Sim. Saber o nome do ator é uma coisa muito moderna. A gente está aí para ser mais um contando a história. Uma vez, muitos anos atrás, o Charles, dos musicais, ele falou numa entrevista, ele é um grande ator também, né? Não sei se você lembra. Eu me lembro dele fazendo novela como galã, né? Exatamente. Então, ele Mico fazendo Preto, novela... eu acho. Hein? Ele é. Mico Preto, eu acho o nome da novela. Mico Preto. Ele fazendo a novela como ator, ele deu uma entrevista uma vez, e eu lembro, que ele dizia que a preocupação dele era ser uma tinta de qualidade, para que o diretor fizesse o quadro que ele quisesse. Ele queria ser a melhor tinta. Ele não estava preocupado em qual era o quadro que ele estava pintando, sabe? Ele queria ser uma tinta de melhor qualidade possível, para que servisse a um quadro que fosse minimamente perene. Então, o que acontece com esse trabalho do ator é que a gente acabou acreditando que tem uma importância, que a nossa opinião, que a gente tem que estar bem informado, que a gente tem que dar opinião política, que a gente tem que como cidadão. Mas não é porque é ator, sabe? Não é nada. Isso não faz a gente melhor do que ninguém. De nada, em lugar nenhum. Muito pelo contrário, né? É um privilégio mesmo a gente poder seguir a vida sendo isso que somos. Então, essa coisa de ser mais um, de ajudar a contar a história, é que é o grande barato. Somos contadores de história. Com barba, sem barba. Uma vez a Cláudia Abreu, alguém falou, vai cortar o cabelo para fazer um personagem, muitos anos atrás também, e ela falou, cabelo é para brincar. Cabelo é para brincar. Eu adoro essas coisas, porque eu sou realmente um apaixonado pela arte, do ator e pelas entrevistas e tal, então eu fico lembrando de coisas que ficam, de alguma maneira, são pontinhos que me ajudam a construir um pensamento sobre essa arte. E essa foi uma resposta que me ajudou a construir. Do mesmo jeito que a Tônia Carreira, alguém perguntou uma vez para ela, e o Caetano já tinha fez inclusive uma música sobre isso, a partir disso, que alguém perguntou qual é a sua cor preferida. Ela disse, depende para quê? Para que você quer saber? Eu era loura. Pra roupa, eu era loura mesmo. Aí fui fazer um personagem bíblico e pintaram meu cabelo de preto. Aí depois eu nunca mais voltei a ser loura. Eu falei, eu gostei, nunca tinha. Gostei até o próximo, pintar de vermelho, de branco, do que for. Isso é muito bom, isso é muito bom. Márcio, olha só, eu quero te agradecer. Obrigado a você. Quero te agradecer muito a sua gentileza, a sua disponibilidade de ter conversado comigo, com a gente aqui. Uma pena que ficou esse negócio caindo, mas aí depois que entrou no seu foi direto, né? O problema estava na minha conexão aqui. Aí conseguimos. Tá bom. Foi um papo muito, muito rico, assim, uma aula realmente para todo mundo que gosta de teatro, de arte. Foi realmente assim um papo muito gostoso. E aí depois a gente conversa de novo, a gente marca de fazer a outra, de conversar com o Kelsey. Tá, e vocês me contem aí as leituras de vocês que a gente vai assistir com certeza. Aí eu queria pedir para você deixar uma mensagem. Não, deixa gravado também, que eu vou tentar compartilhar. Sim. Mas deixa uma mensagem para essa galera que está chegando, está começando aí a vida na arte. Cara, eu vou roubar uma dica do Izio Guelman, que ele sempre que perguntam para ele, os jovens perguntam para ele alguma coisa, ele diz, ache a sua turma e faça o seu trabalho. Ache a sua galera
e pense o seu teatro, pense as interações, pense como vocês vão criar juntos, leiam juntos, assistam filmes, criem um vocabulário de relação. Caraca, esse filme é incrível. Vai juntando essa turma, persegue isso, gostou de um filme, vai atrás de outros filmes daquele ator, daquele mesmo diretor. Acha a sua galera. Acha seus 5, seus 6, e a sua galera vai continuar trabalhando, vai fazendo. Chamou para uma outra coisa, vai. Mas não perde a sua galera de vista. Porque as pessoas envelhecem juntas e a gente se ajuda. Né? Quando eu fui fazer TV depois dos 36 anos, uma pessoa que me chamou para fazer o cadastro era alguém que tinha trabalhado, que tinha feito curso do Martins Pena como atriz. E aí ela virou produtora de elenco, eu fui fazer o cadastro com ela, que é a Marcinha. E aí depois, eu fiquei muito tempo depois do cadastro, porque ninguém conhece você tem 30 e poucos anos e ninguém nunca te chamou, porque alguma merda deve ter. Então, eu precisava de alguém para chamar pela primeira vez. E a primeira vez que alguém me chamou para fazer qualquer coisa, para dizer, não, ele é legal, tá tudo bem, ele não é louco, não, ele vem, faz direitinho, foi o Daniel Berlinski, que também é meu amigo de tablado, foi diretor de teatro, um puta diretor de teatro, agora é dramaturgo, onde ele se enfia também, faz super bem, era ótimo ator. E ele foi e falou, cara, vamos chamar, vou chamar você para fazer. Aí, na novela do João Emanuel, eu fiz um juiz de luta do Caio Blá com um gigante, que era o Gigante Maciço. Amei fazer. Vi 50 filmes para fazer uma participação de 2 minutos. Vi Chaplin pra cacete para ver ali, para tentar dominar. Usei nada. Mas eu fiquei feliz de fazer, fui ali... Fui mais seguro. Não usou naquele momento, mas usou depois, com certeza. Foi a minha primeira participação em televisão em 2004. Aí, em 2006, eu tive o primeiro trabalho de verdade, de contrato lá, que foi o Amazônia, e depois seguimos. Minha amiga, desculpe, obrigado. A gente depois... eu agradeço imensamente. Assim, eu ficaria aqui conversando, ouvindo essas histórias muito tempo. Mas agora, 8 horas Silvinha, também. te amo. Beijo enorme. A minha filha tem 15 anos e ela está participando de um festival de contos e crônicas. E ela foi a única adolescente selecionada. Então, a final vai ser agora, às 8 horas. Aí eu, como mãe coruja... Vai lá, é Cíntia, né? Não, Cíntia é minha irmã. Minha Oi, filha Cíntia, é... beijo. Juliana. Juliana, arrebenta lá, boa sorte, merda. Muito beijo, obrigada, Silvinha, a gente beijo, se fala aí. Vânia. Deixa gravado então, que aí eu vou tentar jogar, compartilhar no meu Instagram. Vou deixar sim, te mando. Nicole. Tá? Beijo pra Júlia. Beijo, Nicole e Cá. Júlia, beijo né? pra família toda aí, amo vocês. Beijo para Espírito Santo, os amigos todos da minha família querida. Beijo, valeu. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau. galera. Beijão. Obrigada.